Você já se perguntou se a Arca de Noé realmente existiu? Este conto antigo desafiou cientistas, arqueólogos e crentes. Mas, e se eu te dissesse que as últimas descobertas poderiam mudar tudo o que você sabe sobre a história do dilúvio? Hoje vamos desvendar um dos maiores mistérios da humanidade. É possível que a Arca de Noé esteja mais perto do que imaginamos? Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode te surpreender. Número 1. Construção de uma réplica da Arca em Kentucky. Em um canto tranquilo de Kentucky, Estados Unidos, um homem decidiu empreender um dos projetos mais impressionantes e ambiciosos que se pode imaginar: construir uma réplica exata da Arca de Noé. Embora ele não se apresente como o novo Noé nem acredite que um dilúvio apocalíptico esteja por vir, este homem tem uma fé profunda na história bíblica e na mensagem de esperança que ela transmite. A réplica, que se ergue majestosamente no campo de Kentucky, não é apenas uma estrutura, mas uma estrutura que se tornou um ícone de madeira. É uma afirmação tangível de uma narrativa que perdurou por milhares de anos. O propósito desta construção gigantesca é muito mais do que uma simples homenagem ao relato bíblico. É uma tentativa de conectar as pessoas com os antigos ensinamentos da fé cristã. O interessante é que, além de seu tamanho colossal, a Arca de Noé de Kentucky busca oferecer aos visitantes uma experiência única, convidando-os a caminhar pelos corredores e compartimentos de uma estrutura que poderia ter abrigado milhares de espécies animais e seres humanos. À medida que os visitantes percorrem o interior da arca, sentem-se transportados a um tempo remoto, onde a obediência à vontade divina se tornou o único caminho para a salvação. A construção não foi tarefa fácil. A réplica da vida é a única. Segue com precisão as dimensões mencionadas na Bíblia. 300 covados de comprimento, 50 covados de largura e 30 covados de altura. Converter esses números em uma estrutura real foi um desafio monumental. Além das proporções exatas, o material utilizado é outro aspecto que se destaca. A arca é feita principalmente de cipreste, a madeira mencionada nas escrituras como a mais adequada para a construção. O esforço para respeitar os detalhes é tão meticuloso que até o design interior da nave busca refletir a funcionalidade que a Bíblia descreve para abrigar as criaturas da terra. Este parque temático, no entanto, não é apenas um espaço para ver e tocar uma réplica da arca. Em suas exposições, os visitantes podem aprender sobre a ciência por meio da ciência. Por trás da construção, a história bíblica de Noé e a simbologia desta arca, que para muitos é um símbolo da salvação e da graça divina. Para os crentes, visitar a Arca de Noé é um ato de reflexão e conexão com uma história que tem sido a pedra angular de sua fé. Mas mesmo para aqueles que não compartilham a mesma fé, a arca representa a capacidade humana de criar e a fascinação pelos relatos míticos que moldaram a civilização. O mais fascinante deste projeto é a maneira como une passagens, passado e presente. Em um mundo cada vez mais tecnológico, uma estrutura tão antiga e mítica como a Arca de Noé pode parecer fora de lugar. No entanto, este projeto conseguiu algo significativo, renovou o interesse pelas histórias sagradas e proporcionou um espaço para reflexão, aprendizado e, acima de tudo, curiosidade. A Arca de Noé de Kentucky não é apenas uma atração turística. É um monumento à fé, à perseverança e à capacidade humana de transformar mitos antigos em realidades modernas. Número 2. Narração bíblica da Arca de Noé. A história da Arca de Noé é um dos relatos mais poderosos da história, poderosos da Bíblia, não só pelo seu impacto religioso, mas também pela riqueza simbólica que oferece. Em um mundo corroído pela maldade e pelo pecado, onde a violência e a injustiça parecem dominar, Deus decide intervir de maneira drástica. Enviar um dilúvio que apagará toda forma de vida da terra, mas antes concede a Noé, um homem justo, uma oportunidade de salvar a criação. Ele instrui a construir uma arca grande o suficiente para abrigar sua família e casais de cada espécie animal, protegendo-os do cataclismo iminente. A história começa com a ordem divina: construir uma arca de madeira de cipreste com medidas exatas.
300 covados de comprimento, 50 covados de largura e 30 covados de altura. A magnitude da tarefa parece impossível, mas Noé não hesita. Seguindo a instrução de Deus com obediência total, ele começa a construir a arca, enfrentando não apenas a enormidade do projeto, mas também a incredulidade e as zombarias daqueles ao seu redor. À medida que a construção avança, as pessoas zombam de Noé, incapazes de compreender por que ele está construindo uma enorme embarcação em um mundo que ainda não viu nenhum sinal de chuva. No entanto, Noé persevera, e finalmente, quando a arca está concluída, Deus ordena a Noé que reúna os animais, 2 de cada espécie, e os leve a bordo. O dilúvio chega como um cataclismo total, com chuvas torrenciais durante 40 dias e 40 noites. Enquanto a terra se submerge na água, a arca flutua sobre as águas turbulentas, servindo como um refúgio para aqueles que obedeceram à vontade divina. Este ato de fé e obediência se torna uma mensagem central da história. A salvação chega através da fé, da obediência e da confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiar toda a lógica humana. Depois que as águas se acalmam e a arca pousa sobre as montanhas, Noé e sua família saem para o mundo, trazendo consigo as criaturas que irão repovoar a terra. A história conclui com o sinal de um arco-íris no céu, um símbolo da promessa de Deus de não destruir a terra novamente com um dilúvio. É um sinal de esperança, de renovação e da eterna misericórdia divina. A narrativa não só tem um profundo impacto religioso, mas também oferece uma reflexão sobre a moralidade humana, a justiça divina e a possibilidade de redenção. Em um mundo moderno, onde a fé e a ciência às vezes parecem estar em desacordo, a história da humanidade é um lugar de desacordo. A história da Arca de Noé continua sendo um farol de esperança para aqueles que buscam a salvação, tanto física quanto espiritual. O dilúvio não é apenas uma tragédia, mas o prelúdio de um novo começo para a humanidade. Número 3. Pesquisas no Monte Ararat, Turquia. O Monte Ararat, com sua presença imponente que domina o horizonte da Turquia, é conhecido em todo o mundo por sua ligação com a Arca de Noé. Segundo a tradição, após o dilúvio, a Arca de Noé ficou encalhada nesta montanha, o que transformou Ararat em um local de peregrinação para aqueles que buscam provas tangíveis desta antiga história bíblica. Durante séculos, exploradores, arqueólogos e entusiastas da teoria do dilúvio tentaram desvendar o mistério de se realmente a arca repousou em suas encostas. Na década de 1970, foi descoberta uma formação rochosa no Monte Ararat, que curiosamente tem uma forma que lembra um barco. Esta descoberta, conhecida como a formação do Urupinar, tem sido objeto de numerosas investigações científicas, já que alguns afirmam que poderia ser o vestígio da Arca de Noé. Pesquisadores de todo o mundo chegaram ao monte para analisar esta estranha formação, utilizando tecnologia avançada, como scanners de radar e drones, para estudar a área em detalhe. Ao longo dos anos, as expedições têm produzido resultados mistos. Embora alguns cientistas tenham identificado padrões geológicos que sugerem que a formação pode não ser completamente natural, outros afirmam que é uma ilusão geológica, uma curiosidade que a natureza não viu. A natureza formou com o passar do tempo. No entanto, os resultados das investigações não foram conclusivos, e muitos continuam questionando se a formação de Urupinar é realmente a Arca de Noé, ou se é simplesmente uma coincidência. As investigações continuaram nos últimos anos, com novas expedições tentando encontrar mais evidências. Mas o que é inegável é o apelo místico que o Monte Ararat tem tanto para os crentes quanto para os cientistas. Alguns o veem como um lugar sagrado, um vestígio da história divina. Outros o veem como um enigma geológico que ainda espera ser resolvido. O que continua claro é que o Monte Ararat, com seu majestoso cume nevado, continuará sendo um ponto de convergência para aqueles que buscam respostas. Seja do ponto de vista religioso, científico ou histórico. Número 4. Evidência de atividade humana no Monte Ararat. O Monte Ararat tem sido, ao longo dos séculos, um lugar de mistério e fascinação para arqueólogos, cientistas e crentes igualmente. Ele tem sido estreitamente associado à história da Arca de Noé,
pois, segundo a tradição, a embarcação construída por Noé repousou em suas encostas após o grande dilúvio. No entanto, o que tem surpreendido ainda mais os pesquisadores nas últimas décadas não é apenas a possível existência da famosa arca, mas as evidências de atividade humana nas proximidades da formação do Urupinar, uma estrutura geológica que se assemelha a um barco e que muitos têm associado à Arca de Noé. A área ao redor do Monte Arara tem sido objeto de várias expedições arqueológicas, e uma das descobertas mais notáveis nesses estudos tem sido a presença de sinais de atividade humana, que datam de milhares de anos atrás. As análises das rochas e dos solos realizadas por uma equipe de cientistas revelaram padrões e vestígios que sugerem que pessoas habitaram ou realizaram atividades neste local muito antes da Era Moderna. Os vestígios encontrados incluem ferramentas de pedra e fragmentos de materiais que não parecem ser próprios do ambiente natural. Em particular, as escavações perto da formação de Urupinar mostraram uma concentração desses restos humanos, o que levou alguns pesquisadores a sugerir que esta área pode ter sido um local de assentamento ou até mesmo um lugar de culto em tempos antigos. A datação dos restos mostra que estes podem ser tão antigos quanto 5.000 anos, o que coincide com a cronologia do relato bíblico do dilúvio. Esta descoberta gerou um grande debate. Poderia ser possível que as pessoas antigas tenham habitado perto do Monte Arara, logo após o dilúvio descrito na Bíblia. O que torna esta descoberta ainda mais intrigante é o fato de que foi encontrada evidência de que as pessoas que viveram nesta região praticavam formas de vida bastante avançadas, incluindo a fabricação de ferramentas e a organização social. Para alguns pesquisadores, isso poderia ser um indício de que a história de Noé e o dilúvio não é apenas um mito, mas um relato baseado em eventos históricos reais que afetaram as civilizações que viveram nessas terras. Apesar da fascinação por essas descobertas, muitos na comunidade científica são céticos de que esses restos possam estar diretamente relacionados com a Arca de Noé ou o dilúvio. No entanto, a descoberta de atividade humana no Monte Arara levanta novas questões sobre o passado remoto da humanidade e as possíveis conexões entre as civilizações antigas e os relatos bíblicos. O mistério persiste, mas cada nova evidência descoberta na região aumenta a emoção e o interesse por este antigo relato. Número 5. Análise geológica da formação do Urupinar. O mistério em torno da formação do Urupinar, localizada nas encostas do Monte Arara, capturou a imaginação de cientistas e crentes de todo o mundo. Esta estranha estrutura, que se assemelha à forma de um barco gigante, tem sido objeto de intensas investigações desde que foi descoberta na década de 1970. A semelhança desta formação com a descrição bíblica da Arca de Noé levou muitos a especular que poderia ser o local onde a famosa embarcação repousou após o dilúvio. No entanto, a interpretação da formação continua a ser um tema de debate e análise, e cada nova pesquisa traz mais peças para o quebra-cabeça. Os geólogos que estudaram a formação de Urupinar afirmam que a estrutura não é completamente natural. Embora alguns sustentem que sua aparência poderia ser uma coincidência geológica. Através de diversas técnicas de análise, como a coleta de amostras de rocha e o uso de imagens de satélite, os cientistas tentaram determinar se a formação poderia ser o resultado da ação humana ou de um fenômeno natural. Os estudos revelaram que a estrutura é composta principalmente por limonita, um tipo de mineral que se forma em condições geológicas particulares. O que levou alguns especialistas a concluir que poderia ter sido uma estrutura criada pela natureza, mas influenciada por forças geológicas. Ao longo dos anos, alguns cientistas propuseram que a formação poderia ser o vestígio de uma antiga estrutura humana, enquanto outros acreditam que é simplesmente uma anomalia geológica. A falta de provas conclusivas manteve o debate aberto, o que alimenta tanto a especulação quanto a fascinação popular. No entanto, um fato indiscutível é que a formação do Urupinar atraiu a atenção de arqueólogos, geólogos e especialistas em diversas disciplinas, que continuam examinando a estrutura na esperança de encontrar evidências mais concretas.
Uma das teorias mais interessantes é que a formação poderia ter se formado há milhares de anos durante o processo do dilúvio, como resultado de um fenômeno natural, provocado pelas forças da água e da terra. Embora essa hipótese seja intrigante, não foi confirmada, e muitos permanecem céticos quanto à possibilidade de que a formação seja, de fato, a Arca de Noé. Apesar da falta de provas definitivas, a formação de Durupinar continua sendo um tema fascinante que conecta a ciência, a história e a religião, de uma maneira que poucos outros lugares fazem. Número 6. Procure evidências arqueológicas da Arca de Noé. A busca por provas arqueológicas relacionadas com a Arca de Noé é um dos esforços mais intrigantes no campo da arqueologia bíblica. Desde a antiguidade, as pessoas têm estado obcecadas em encontrar evidências tangíveis da existência da arca descrita na Bíblia. Embora não tenham sido encontradas provas conclusivas de que a Arca de Noé existiu da forma como é descrita nas Escrituras, arqueólogos e exploradores continuam buscando, e cada nova expedição oferece a esperança de resolver um dos mistérios mais antigos do mundo. A região do Monte Arara, na Turquia, tem sido foco de numerosas expedições ao longo dos anos. Muitos acreditam que a arca pode estar escondida em alguma parte da montanha, talvez enterrada sob a neve ou nas rochas, esperando para ser descoberta. No entanto, apesar dos esforços de cientistas, arqueólogos e até mesmo aventureiros, as evidências encontradas até agora não foram suficientes para confirmar a localização da Arca de Noé. As investigações variaram desde a exploração de formações rochosas como a mencionada Formação do Urupinar, até a análise de antigos artefatos encontrados nas proximidades do monte. Além das expedições físicas, as investigações modernas também incluem o uso de tecnologia avançada, como radar de penetração no solo, imagens de satélite e drones para explorar áreas inacessíveis ou de difícil acesso. À medida que a tecnologia avança, também aumentam as possibilidades de encontrar evidências que poderiam lançar mais luz sobre a existência da arca. Embora ainda não tenha sido encontrada uma estrutura que se ajuste à descrição bíblica, o interesse pelo tema continua forte, tanto entre os cientistas quanto entre os crentes. O debate sobre a existência da Arca de Noé continua alimentado pela fascinação e a esperança de que algum dia, em um canto esquecido do Monte Arara ou em uma das regiões circundantes, se descubra a evidência que os pesquisadores têm procurado durante séculos. As provas podem demorar a chegar, mas a busca continua viva, impulsionada pela curiosidade humana e o desejo de conectar a história antiga com a realidade presente. Número 7. O impacto cultural da Arca de Noé. A história da Arca de Noé deixou uma marca indelével na cultura mundial. Ao longo dos séculos, este relato influenciou não apenas a religião, mas também a literatura, a arte, o cinema e a filosofia. Não é apenas um relato de sobrevivência diante de uma catástrofe natural, mas uma mensagem profunda sobre a obediência, a fé e a redenção. Redenção. E embora a Arca de Noé seja principalmente conhecida através das escrituras bíblicas, seu impacto transcendeu as fronteiras religiosas, tornando-se um símbolo que representa a relação do ser humano com o divino, o castigo e a misericórdia. Ao longo da história, a representação da arca tem sido uma fonte de inspiração para artistas, poetas e escritores. Na arte clássica, a Arca de Noé é frequentemente representada como um veículo de salvação, com figuras de animais de todos os tamanhos e formas que embarcam nesta imensa embarcação. As pinturas medievais a mostravam como um tema de transcendência espiritual, enquanto que em tempos modernos tem sido o cenário de numerosas obras literárias que exploram os aspectos simbólicos do dilúvio, a misericórdia divina e a criação de uma nova humanidade. A simbologia da arca como refúgio seguro continua presente em muitos relatos contemporâneos. O impacto cultural da arca também se estende ao cinema. Filmes que intervêm no cinema são os que mais interpretam o mito do dilúvio, como o de Darren Aronofsky, voltaram a colocar no centro do debate a relevância desta história, embora as versões cinematográficas frequentemente tomem liberdades criativas para adaptar o relato a audiências modernas.
No entanto, mesmo nesses enfoques não estritamente bíblicos, a imagem da arca continua sendo poderosa, um símbolo de esperança, renovação e sobrevivência em tempos de desespero. Para muitos, essas representações na tela dão nova vida a um relato que perdurou por milênios. Em termos filosóficos, a história da Arca de Noé tem sido interpretada de muitas maneiras. Alguns filósofos viram no dilúvio e na sobrevivência de Noé um reflexo da luta entre o bem e o mal, uma alegoria do julgamento divino, enquanto outros focaram a narrativa como um comentário sobre a regeneração da humanidade, um novo começo. A história da purificação da terra através do dilúvio também tem sido usada para explorar temas de justiça, misericórdia e o destino da humanidade. Sem dúvida, a Arca de Noé é mais do que um simples mito. É um símbolo universal que transcendeu culturas e épocas, e continua sendo uma fonte de reflexão profunda sobre a natureza humana, a fé e a natureza humana, e a possibilidade de redenção. Seja na pintura, na literatura, no cinema ou no pensamento filosófico, a Arca continua sendo um tema fascinante que convida cada geração a se questionar sobre sua própria relação com o mundo, a natureza e o divino. Número 8. A Arca como símbolo de salvação. A imagem da Arca de Noé não se tornou apenas um relato antigo da Bíblia, mas um dos símbolos mais poderosos de salvação e esperança. Em um mundo cheio de caos e desespero, a história da Arca oferece uma metáfora poderosa. Em meio às tempestades, há um refúgio seguro para aqueles que seguem o caminho certo. A Arca não é apenas um barco flutuante, mas um veículo de redenção, um meio para escapar da destruição e encontrar uma nova vida. Quando observamos o relato bíblico, percebemos que a Arca não serviu apenas para salvar Noé e sua família, mas toda a criação. De certa forma, a Arca representa o desejo de preservar o que é bom e puro, diante da maldade e da corrupção. Os animais, que na narrativa são levados de dois em dois, simbolizam a continuação da vida, um lembrete de que, mesmo nos momentos de maior catástrofe, a vida continua. Este simbolismo da salvação tem sido amplamente interpretado por líderes religiosos e teólogos como uma representação da graça divina. Assim como Noé foi salvo do dilúvio por sua obediência a Deus, a humanidade, segundo as crenças cristãs, também pode encontrar refúgio e salvação na obediência a Deus. A Arca, portanto, não é apenas uma embarcação física, mas uma imagem da misericórdia divina que oferece um refúgio para aqueles que se arrependem e buscam a proteção de sua fé. A Arca também tem sido interpretada como um símbolo de esperança em tempos de crise. Em muitos sentidos, esse símbolo continua vivo na cultura moderna, onde é visto como um refúgio diante das adversidades. Em tempos de tragédia ou sofrimento, as pessoas frequentemente buscam algo que as proteja, algo que as guie através das águas turbulentas. A Arca se torna esse refúgio, o lugar seguro no meio da tempestade. Lembrando-nos de que, embora o mundo pareça estar prestes a desmoronar, sempre há uma maneira de seguir em frente. Além disso, a Arca também tem uma profunda relevância na vida das comunidades de fé. As igrejas e as congregações frequentemente usam o símbolo da Arca para ilustrar a comunidade de crentes que, como Noé e sua família, se refugiam na fé e na graça de Deus. A própria igreja é considerada em muitas tradições como uma arca espiritual que protege seus membros dos perigos do mundo e lhes oferece um caminho para a salvação. Assim, a Arca de Noé continua sendo um símbolo profundamente significativo, não apenas como um relato histórico ou religioso, mas como um farol de esperança e salvação nos tempos mais sombrios da vida humana. Sua mensagem continua sendo universal. Há refúgio, há proteção, e sempre há uma oportunidade para um novo começo, não importa quão profunda seja a tempestade. Número 9. A conexão entre a Arca e a natureza. A Arca de Noé, além de seu significado espiritual e religioso, também tem uma conexão profunda com a natureza e a preservação da vida. No relato bíblico, a Arca não salva apenas a humanidade, mas também uma representação de todas as espécies animais da Terra, garantindo que, após o dilúvio, a vida na Terra possa continuar.
Essa relação entre a arca e a natureza é uma das características mais notáveis da história e tem sido objeto de reflexão durante séculos. A inclusão dos animais na arca não é simplesmente um detalhe anedótico, é um lembrete da interconexão de todas as criaturas da Terra. Noé não estava apenas salvando sua família, mas toda uma amostra representativa da biodiversidade do planeta. Ao levar 2 de cada espécie, o relato destaca a importância da preservação da vida em todas as suas formas. Esta ação de Noé se torna um ato de responsabilidade para com a natureza, um ato de salvaguardar o equilíbrio da criação diante da destruição. Este princípio da preservação da vida foi retomado em muitas tradições espirituais e ecológicas ao longo da história. A Arca de Noé se torna uma metáfora da necessidade de proteger e cuidar da natureza, algo que se reflete nas preocupações modernas sobre o meio ambiente e a sustentabilidade. Assim como Noé se encarregou de proteger os animais e as espécies do mundo antigo, hoje em dia temos a responsabilidade de proteger a biodiversidade e o equilíbrio ecológico do nosso planeta. A história também destaca a ideia de que todas as criaturas têm um propósito e uma função dentro do ecossistema global. Assim como os animais foram salvos por Noé para garantir que a vida continuasse após o dilúvio, hoje entendemos que cada espécie tem um papel a desempenhar na manutenção do equilíbrio ecológico. O desaparecimento de uma espécie pode ter repercussões em todo o sistema e, portanto, nossa responsabilidade como humanos é preservar esse equilíbrio para as gerações futuras. Dessa forma, a Arca de Noé, além de ser uma simples estrutura para a salvação, tornou-se um símbolo da conexão entre a humanidade e a natureza, e da responsabilidade que temos como cuidadores da Terra. Em um mundo que enfrenta desafios ambientais sem precedentes, a mensagem da Arca ressoa mais forte do que nunca. Devemos proteger o que herdamos, porque nossa sobrevivência está intimamente ligada à saúde do nosso planeta. Número 10. A importância da Arca nos ensinamentos religiosos. Ao longo da história, a Arca de Noé não só tem sido um tema de debate e pesquisa, mas também uma fonte inesgotável de ensinamentos religiosos. Para milhões de crentes em todo o mundo, a Arca representa muito mais do que um simples barco de madeira. Simboliza a salvação, a obediência a Deus e o renovado pacto entre a humanidade e seu Criador. Sua história é fundamental para compreender conceitos como o julgamento divino, a misericórdia de Deus e a importância da fé em momentos de adversidade. O relato de Noé e a Arca é frequentemente citado em sermões e leituras religiosas. Em muitos sentidos, a Arca é vista como um refúgio divino que oferece proteção àqueles que seguem as ordens de Deus. Este conceito se estende além da história do dilúvio, tornando-se um símbolo que se aplica à vida cotidiana dos crentes. Para muitos, a Arca é um lembrete de que, em tempos de dificuldades, os fiéis podem encontrar refúgio na fé, assim como Noé e sua família encontraram em sua embarcação. Um dos ensinamentos mais profundos do relato é a importância da obediência a Deus, mesmo quando as instruções podem parecer incompreensíveis ou fora de lugar. Noé, em sua fidelidade, seguiu as ordens de Deus sem hesitar, e sua obediência o salvou. Essa lição de fé e obediência é central em muitas tradições religiosas, e a Arca se torna um emblema de como a obediência a Deus pode levar à salvação, não apenas em sentido físico, mas também espiritual. Além disso, a Arca de Noé tem um valor simbólico relacionado com a restauração. Após o dilúvio, o mundo que havia sido destruído começa a renascer, e a humanidade tem uma nova oportunidade de recomeçar. Essa restauração divina também é um tema recorrente nos ensinamentos religiosos. Nos quais somos lembrados de que, embora os humanos possam falhar e cair no pecado, sempre existe a oportunidade de redenção através do arrependimento e do retorno a Deus. Através de seu simbolismo, a Arca convida a reflexão sobre o julgamento divino. Na história, as águas do dilúvio representam o julgamento de Deus sobre a maldade na terra, enquanto a Arca é o meio pelo qual a justiça divina se transforma em misericórdia. A história destaca aqui: embora o pecado seja punido, a graça e a misericórdia de Deus oferecem um caminho para a salvação.